Olha só, essa daqui, se você também clicou nessa thumb, curioso para saber como que simples cacos de vidro se tornaram uma saboneteira como essa, fica aqui que eu vou te mostrar o processo por trás disso. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do Fuse. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para criar uma saboneteira usando caco de vidro. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo aqui está sendo dedicado ao Sócrates, porque em um dos vídeos aqui do canal, ele fez um comentário, um pedido bastante interessante que infelizmente, por enquanto, não vai dar para fazer. Ele pediu basicamente para mim mostrar como que cacos de vidro podem se tornar uma placa de vidro. E, infelizmente, aqui onde eu estou, eu não vou ter caco de vidro o suficiente para mostrar como que é feito esse processo. Porém, aqui eu vou te mostrar como que você faz para criar um modelo de peça que com ela você pode criar vários outros modelos de peça. Isso independente de tamanho e também formato, e isso utilizando o caco de vidro. Bom, primeiro, para mim não alongar muito aqui a minha2introdução, eu não tenho, como eu falei aqui, eu não tenho caco de vidro suficiente. Então, para isso, eu vou utilizar sobras dos cortes da garrafa que eu faço e alguns caquinhos aqui, mas não se preocupe que vocês já vão entender como que é possível criar isso. Bom, para a gente começar, olha só, aqui eu tenho uns restos, sobras dos cortes da garrafa que eu faço. Aqui eu tenho os ombros, pescoço e gargalo. Geralmente eu tiro o pescoço e o gargalo e reservo para mim fazer uns modelos de peça. Essas aqui, muitas vezes eu recorto elas e crio peça plana. Então vou te mostrar como que você faz para criar isso utilizando esses vidros aqui. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, você pode fazer tanto com vidro float, quanto vidro de garrafa, ou também vidro importado. Aqui, para simplificar e para ficar mais didático, eu vou utilizar somente esse vidro aqui. Então olha só, você vem aqui, através do corte, depois do corte da garrafa, você vem, abre ela aqui no meio. Então, abro aqui no meio. Aqui, como você pode ver, eu tenho o meu gabarito. Cada quadradinho pequeno desse daqui, eu tenho 1 centímetro. 1 centímetro quadrado que, nesse todo aqui amarelo, forma uns 5 centímetros. Então, eu venho aqui e corto algumas tiras de vidro. Não se preocupa se o vidro sai meio torto. O objetivo aqui não é fazer corte reto. E isso você vai fazer com todos os vidros que você for usar para a criação dessa peça. Então, ó, depois que você cortou aqui as tirinhas, você vem e corta uns quadradinhos. Nesse caso aqui, eu estou cortando de 1 centímetro, porque eu acho que para a peça que eu vou fazer, 1 centímetro fica bom. E como eu falei, ó, não se preocupa se ficar torto ou ficar desigual, porque como você pediu, aqui eu estou mostrando como que faz uma peça utilizando os cacos de vidro. Eu cortei esse aqui utilizando os ombros da garrafa. No caso das sobras propriamente ditas, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai cortar os quadradinhos. Feito isso, cortado um monte de quadradinho, nós vamos ter uma quantidade maior de quadradinhos. E são esses quadradinhos aqui, essas peças que a gente criou com os cacos, que nós vamos usar para a criação da nossa peça. Então, ó, após cortar os quadrados, você vai lá no forno e coloca dessa forma, um em cima do outro. A gente vai fazer um sanduíche. Por enquanto não precisa utilizar pigmento. Então ó, a gente vai, coloca uma peça e outra em cima. Vamos fazer isso aqui. A gente vai preencher todo o piso do forno somente com essas peças. E vamos elevar a temperatura até 840 graus
deixando por 22 minutos. Feito isso, o que antes era isso daqui, criado com caco, vai se tornar isso aqui. É o que a gente chama de gema. Olha só, tem aqui as transparentes, tem as âmbares e eu gosto bastante da Coran. Se você já acompanha o canal, você já deve ter percebido. Então, ó, coloquei no forno, 840 graus, 22 minutos, eu vou ter uma peça semelhante a essa daqui. E com essa peça aqui, a gente vai criar nossa outra peça. Então veja bem como é simples. Eu vim, cortei 2 quadradinhos, cada 2 quadradinhos eu tenho uma peça dessa. Se eu faço em grande quantidade, eu tenho várias dessas pecinhas aqui, que a gente chama de gema. Mas Evandro, como que essa pecinha desse tamanho vai virar uma peça grande, independente de tamanho? Bom, é só a gente utilizar o fator multiplicação. Se a gente pegar uma única pecinha dessa daqui, uma única gema, essa daqui, nesse caso aqui ela é oval, essa que eu estou mostrando aqui, se a gente pegar uma única, a gente tem uma única peça. Se a gente pegar 100 delas e agrupar dentro do forno, juntas de forma que elas se fundam, a gente tem, consequentemente, uma peça maior formada com 100 pecinhas dessa daqui. E isso a gente pode fazer a gente pode usar a criatividade para criar outros modelos de peça utilizando somente essas pecinhas redondas chamadas gemas que foram criadas com caco de vidro, ou seja, aquela sobra de material que você deixou de um corte de outro projeto, enfim, ou garrafa de vidro, ou pedaço de vidro, você já achou quebrado e acha que não vai utilizar para a criação de alguma coisa, corta elas nesse tamanho, aproveita alguma outra queima que você vá fazer que utilize a mesma configuração de tempo e temperatura, agrupa elas, cria algumas gemas e vai estocando. No final não, em algum tempo você vai ter uma grande quantidade já de gema que você vai poder utilizar para criar algumas coisas. Dentre elas, uma saboneteira. Então, a gente pode pegar essas gemas, olha só, agrupar dessa forma aqui em um molde, em uma forma, levar para o forno e colocar uma temperatura de fusão. Dessa forma, todas as gemas vão se fundir e eu vou ter daqui uma peça inteira. Eu não vou tirar essa peça porque eu não fundi ainda. Acabei de colocar na forma para mostrar para vocês. Então assim, resumindo, criou as gemas, agrupou na forma, levou para o forno, eu tenho uma peça inteira. Então eu tenho esse modelinho aqui de peça que você pode fazer. Tem esse modelinho aqui de peça também bem interessante que você também pode fazer e qualquer outro modelo que a sua criatividade permitir. Lembrando, pessoal, que eu estou mostrando aqui somente 2 modelinhos muito básicos de peças que você pode fazer utilizando a gema. Criando elas, as geminhas, as pequenas peças, você pode usar a sua criatividade para criar peças maiores, com formatos diferentes e espessuras diferentes também. Nesse caso aqui, olha só, a peça está meia suja, mas ó, eu fiz uma gema maior que eu criei uma peça um pouco maior também. Já coloquei para fundir a peça, assim como eu mostrei aqui, dentro da forma, dentro do molde. Coloquei uma temperatura de fusão comum e minhas gemas se fundiram, me dando essa peça aqui. Meio suja. Mas eu, Evandrinho, particularmente acho que peças muito grandes assim, para fazer gema não fica muito interessante. Eu prefiro pecinha menor, mas isso vai de gosto, vai de cada artesão. Então eu vou pegar aqui as minhas peças que eu coloquei aqui nas minhas formas, vou levar para o forno e depois, assim que as peças estiverem prontas, eu vou mostrar para vocês, aliás, eu venho aqui e mostro para vocês qual que é o resultado final. E um detalhe aqui bem importante, seja sobre a criação da gema ou sobre a criação da placa de vidro utilizando o pó, o caco, é que vocês devem se preocupar o máximo possível para evitar a incompatibilidade, ou seja, vocês têm que se atentar que todos os vidros que vocês vão estar utilizando para a criação dessa peça, da gema ou da placa de vidro, utilizando o caco,
Todos os vidros que vocês forem utilizar, eles devem sim ser compatíveis. Caso contrário, independente do que vocês forem fazer, a peça vai dar errado. Ou seja, se o vidro é incompatível, a peça vai quebrar. Isso é um fato, então se preocupe o máximo possível. De certa forma, também é por causa disso que eu não disponho aqui de caco de vidro suficiente para mim poder criar uma placa, visto que eu sempre estou reutilizando os meus cacos de vidro para a criação das minhas gemas. Então, basicamente, o desperdício, pelo menos aqui da minha parte, é mínimo, é o mínimo possível. O máximo que eu procuro reaproveitar da minha matéria-prima para em prol do meu trabalho, eu reaproveito aqui mesmo. Um deles, como é que eu acabei de mostrar, é a criação da gema. Então eu acabei de colocar a peça dentro do forno, ele já está passando pelo ciclo de cozedura e somente amanhã, aliás, amanhã para mim, mas para vocês vai ser um pulo só. Somente amanhã que eu vou poder retirar minha peça de dentro do forno. Então, até já! Então depois que a peça passou por todo o ciclo de cozedura e depois você fez o recozimento dela e logo após o resfriamento de forma natural, de forma orgânica, a gente tem algo parecido com isso daqui. Olha só como a peça ficou interessante. Todas as gemas se juntaram, exceto a gema que ficou aqui, ela deu um jeitinho de escapar. Então, na hora que vocês forem agrupar as gemas na forma, no molde de vocês tomam o máximo de cuidado possível para observar se todas elas estão encostadas uma na outra. Nesse caso aqui, eu acabei não me atentando, né, em observar esse vãozinho, mas digamos que seja o charme dela. Então aqui eu tenho essa peça, pode ver, ó, ficou totalmente sólida, e essa outra aqui, eu particularmente gostei muito mais dessa daqui, provavelmente por causa da cor. Se você já acompanha o nosso canal, já deve saber, já deve ter notado que eu gosto bastante de utilizar as cores escuras. Nesse caso aqui, a cor âmbar natural da garrafa para criar minhas peças. E por incrível que pareça, olha só, também deu esse probleminha aqui de eu não verificar, não observar, não me atentar que a pecinha que estava aqui, ela não estava encostada em nenhuma. Bom, fazer o que, né? Acontece. Aqui é mais um exemplo para quando você for fazer aí, observar se realmente, né, se todas as peças estão encostadas uma na outra. E aqui eu também trouxe uma variação para mostrar para vocês de uma gema com um formatozinho um pouco diferente. Olha só. Essa daqui, ela já é mais oval, já lembra mais uma jujuba. Pronto. Vamos chamar esse tipo de gema aqui compridinha de jujuba. Então aqui, ó, fiz aqui uma bandejinha com as jujubas que eu já tinha criado também. E você vê como o efeito ficou bem legal. Gostei bastante desse formato aqui. Aliás, gostei de todos. Mas no caso, para uma saboneteira, eu prefiro um formatozinho assim um pouco mais discreto. Esse daqui eu achei um pouco grande, um pouco exagerado. Esse daqui para colocar ao lado da banheira fica legal também, bem interessante. Mas no caso, eu particularmente gostei mais dessa daqui. Então fica aí mais uma opção para vocês. E como vocês puderam notar, a aparência dela fica bem diferente do que geralmente a gente costuma ver aí em trabalhos com fuse. Eu particularmente gostei muito, não só da aparência e do brilho diferenciado que elas proporcionam, mas também o tato. Acho muito interessante, muito gostoso de ficar passando a mão aqui nas bolinhas amassadas. Eu gostei bastante do resultado final. Você pode ver também, ó, que ela é furada, não tem aquele risco chato do sabonete ficar submerso dentro d'água. Nesse caso aqui eu estou citando como exemplo uma saboneteira, mas você pode utilizar para várias finalidades, como por exemplo servir algum petisco, algumas amêndoas em um tipo de peça um pouco mais discreta, digamos assim, como essa daqui, por exemplo. Ou caso você queira fazer uma peça maior ainda, dá para fazer também, só um minutinho. Olha só, dá para você criar peças de vários tamanhos somente utilizando essas bolinhas criadas com os retalhos do vidro. O que você ia jogar fora, você simplesmente reaproveita e
cria peças bem interessantes, bem diferenciadas. Bom, Sócrates, espero que eu tenha te ajudado aqui. Infelizmente, como eu falei, eu não vou ter vidro, caco de vidro o suficiente para criar uma peça somente com caco de vidro. Essa eu vou ter que ficar te devendo, mas logo eu faço uma. Eu vou começar a juntar aqui alguns cacos. Eu não tenho porque, como eu falei, eu corto elas e crio as bolinhas e já deixo estocada. Olha só, já tem uma quantidade grande de bolinhas de jujubas que eu já deixei estocada aqui para quando eu quiser criar uma peça ou reaproveitar o espaço do forno, eu criar alguma peça utilizando as jujubas. Enfim, o objetivo aqui desse vídeo foi mostrar que criando uma simples peça, como uma bolinha dessa daqui, você pode criar várias outras peças desde que você tenha uma quantidade já um pouco grande estocado. E espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui com você. Se você gostou, deixe seu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um material onde eu mostro com um pouco mais de detalhes alguns resultados que o Fusion pode trazer tanto para você quanto as pessoas ao seu redor. O link vai estar aqui embaixo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!